Alex, boa noite. Parabéns pela vitória. E eu queria começar te perguntando, né, primeiramente sobre essa mudança, né, da maneira do time jogar, né? A gente viu um Avaí praticamente igual, abafando, né, como fez com a Chapecoense, incomodando a saída de bola do time adversário, mas finalizando pouco. Teve muita cobrança aí nesses dias de treinamento em relação à questão da finalização. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Na verdade, cobrança tem todos os dias, né? Amanhã mesmo depois de termos vencido hoje, a cobrança ela vai existir. Porque trabalhamos num clube que nos dá boas condições. E nessas boas condições existem alguns objetivos que vão ser buscados. E essa busca está acontecendo desde o primeiro dia. Então, a cobrança ela não vai ser feita em cima do resultado. Ela vai ser feita em cima das necessidades. É início de trabalho e pós-Chapecoense existiu muita conversa, muita correção. E pós-Camboriú vai seguir igual, porque é a nossa necessidade, né? É um time jovem, é um time novo. Muitos desses jogadores estão aprendendo como funciona o futebol profissional. Então, eu vejo isso como uma situação totalmente natural. Alex, hoje o Filipinho começou com a titularidade e ao longo do jogo ele e o Vagninho trocaram de lado muitas vezes. Eu queria saber se isso foi uma estratégia particular para essa partida ou se isso já é uma característica do Avaí do Alex. Não, isso é uma característica dos dois. O jogo não pertence a mim, o jogo pertence ao jogador. Eu dou algumas diretrizes como treinador, mas dentro do campo o jogador tem a liberdade total de tomar as suas decisões. De uns anos para cá, o futebol brasileiro está condicionando muito as ideias do treinador e estamos esquecendo de falar do ator principal, né? O ator principal é o jogador. O jogador tem que estar confortável, o jogador tem que estar com confiança. Em dado momento, numa conversa deles, dentro dessa liberdade, essas mudanças existem. É óbvio que nada é feito de maneira aleatória. Existem treinamentos, existem correções. Mas comigo, como treinador, essa liberdade vai existir sempre. Alex, boa noite, parabéns pelo resultado. Nesse sentido que você falou da importância do jogador, eu queria comentar sobre o Lipe Silva, né? Um cara muito jovem que já assumiu a titularidade, hoje fez gol, deu passe pro Bueno, pro primeiro gol do Vagninho. Eu queria saber para você a importância do Lipe no seu esquema e também de ele ter pego a faixa de capitão depois da saída do Thales. Eu dei a faixa a ele, eu falei pro Thales, e vai lá, entrega o Lipe. Por quê? Porque ele é a referência do havaiano. Provavelmente o Lipe, há meses atrás, era um dos que, de alguma forma, chegava ressacada, de alguma forma ele queria torcer pelo Avaí, de alguma forma ele sofria e ele comemorava as vitórias. Eu já passei por isso em outros locais, já vi jogadores como ele que têm esse sentimento. Então é uma coisa importantíssima tê-lo, não somente pela qualidade, porque a qualidade toda é reconhecida. Mas tê-lo também como um representante da arquibancada dentro do campo é muito importante, porque ele conhece o sentimento do torcedor havaiano, que eu não conheço, que eu tenho que aprender a conhecer, que eu estou conhecendo no dia a dia. Então, tê-lo como um dos líderes do time, mesmo tão jovem, é um líder técnico, pela qualidade que ele tem, pela moral que os treinadores que chegaram antes de mim deram a ele, pelo que o clube acredita nele. Então é importante que ele siga trabalhando como trabalha e que ele seja esse elo forte de relação entre nós dentro do campo com o torcedor, porque o torcedor se sente representado quando tem alguém como ele, né, que chegou criança, que é da cidade, que é do município, que conhece bem o que é torcer para o Avaí, que conhece bem a sua história, que conhece bem como é ganhar, como é perder. Então tê-lo nessa condição realmente para nós é muito importante. Alex, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje foi possível rever alguns padrões que o Avaí já tinha apresentado no primeiro jogo e além de uma melhora na transição defensiva principalmente. Como é que tu vê a assimilação dos teus jogadores em relação ao teu trabalho e essa melhora rápida, eu diria, no primeiro jogo? Acho que a tendência é que melhore. Porque você vai repetindo, você vai conversando. Quando você está numa pré-temporada como nós estávamos, você busca dar uma condição física e você busca dar uma ideia mínima para quando vai começar. Quando os jogos começam, como foi o caso, fizemos um jogo com o São José, fizemos um jogo com o Operário, fizemos um jogo com a Chape e fizemos o jogo de hoje. Você começa a entender aquilo que o jogo te mostra.
Então você começa a fazer pequenas mudanças, pequenas observações em cima daquilo que o jogo te mostrou, em cima da característica dos seus jogadores e principalmente em cima daquilo que é confortável para o jogador fazer. Porque tem aquilo que eu imagino, aquilo que é o ideal e tem aquilo que é real, que é a situação dos jogadores que nós temos. Então, realmente, a meu ver, nós fizemos um jogo de razoável para bom com a Chapecoense. Entregamos o gol num gesto ruim do Ranieri no início do segundo tempo, e tomar um gol daquela forma realmente complica um pouco. O segundo gol da Chapecoense foi um gol já no final do jogo, onde a gente tentava buscar o empate, mas o total do jogo, eu acredito que a gente tenha feito um jogo de razoável para bom, para uma estreia de campeonato. E no jogo de hoje a gente evoluiu do que fez no sábado lá, com a parte técnica um pouco melhor, né? Erramos menos do que erramos lá em Chapecó. É óbvio que ainda tem muita coisa para ser acertada, mas a gente volta para casa hoje satisfeito com aquilo que foi mostrado, com aquilo que os jogadores fizeram, principalmente em termos de espírito, né? Porque eu acho que é isso que tem que ser recuperado. O que eu falei para eles ao longo, né, do tempo que eu cheguei aqui é que nós encontramos um clube machucado pelo descenso. Aí você perde um ou outro jogador, o torcedor fica chateado, porque o torcedor tem as suas preferências, o que é totalmente normal, natural. E aí vocês faz uma estreia e perde. Então, foi o que eu passei para eles de sábado para cá. Nós vamos encontrar uma ressacada com um sentimento ruim, um sentimento de negatividade, porque os resultados não estão acontecendo. E só tem um jeito da gente reverter isso, né? Mostrar para o torcedor que a gente quer fazer com que as coisas aconteçam diferente do que, infelizmente, aconteceu ano passado. E eu acho que nós mostramos isso desde o primeiro momento. Fomos muito superiores ao Camboriú. O Camboriú teve um chute numa transição, numa bola que o Lipe tenta atravessar e os caras cortam o passe, estouram no nosso gol, cai em cima da rede do Igor, isso no primeiro tempo. E aí tiveram um chute, né, de falta do Dudu, que a meu ver também nem tinha sido falta. O Lipe toma a frente do atacante do Camboriú e o Dudu pega bem sempre. Teve esse chute na trave. O restante do jogo nós dominamos, nós controlamos. Fizemos o 3-0 e poderíamos ter feito mais. Então realmente é uma noite que a gente guarda com satisfação, que realmente fizemos um bom jogo. Boa noite, Alex. Ronaldo Fontana, Globo Esporte. Tu falou que está conhecendo ainda o sentimento torcedor e hoje fez a tua estreia aqui na Ressacada, né? O que tu pode falar desse primeiro contato com o torcedor e também dessa vitória ser algo para alavancar o Avaí rumo à busca pelo título e ser o maior campeão de Santa Catarina? Ao torcedor do Avaí eu só tenho que agradecer, porque desde o dia que eu acertei a minha situação com o Avaí e me tornei treinador do clube, o tratamento sempre foi de muito respeito, de muito carinho, e hoje eu pude, dentro da Ressacada, ver como é a participação do torcedor. E ela é importantíssima. Então, realmente, hoje foi muito legal. Aquilo que eu falei há pouco, né? Existe um sentimento de negatividade pelo ano, que eu acho totalmente normal. E cabe a nós, todos juntos, tentarmos recuperar esse sentimento, que é o mais importante. E você só consegue criando esse tipo de situação como nós criamos hoje, né? Uma atmosfera bem legal na Ressacada, os torcedores com uma participação muito boa, efetiva, empurrando o nosso time de dentro para fora, oferecendo para o torcedor, mostrando que realmente queria muito, marcando bem a equipe adversária, quando tinha a bola, tentando fazer as suas melhores jogadas. É óbvio que no meio disso aconteceram vários erros, mas eu acredito que essa recuperação ela se iniciou, né? Então isso realmente, para mim, eu fico muito grato e queria aqui em público agradecer ao torcedor do Avaí, que desde o início sempre me recebeu bem, e hoje, nessa minha primeira oportunidade, realmente foi bem legal. Vou para casa bem satisfeito. Em relação à arrancada, eu acho que a arrancada ela é dia a dia. De repente, sábado, nós não sei que tipo de jogo nós vamos fazer, porque infelizmente a gente é de um país que não acredita em treino, né? E eu sou um cara que eu acredito muito em treino. Eu acho que o jogador melhora treinando. E infelizmente o futebol brasileiro não permite isso. Hoje já é quinta-feira, sábado já tem jogo. Então vai ter que ser com vídeo, vai ter que ser com pequenas correções.
E vai ter que ser com muito espírito para que a gente possa melhorar de um jogo para o outro. Fizemos um jogo razoável para bom com a Chapecoense, fizemos um jogo hoje melhor do que contra a Chapecoense, e é tentar manter esse espírito mesmo com essas dificuldades de treino, para o jogo de sábado a gente manter um bom nível e buscar outro bom resultado. Alex, boa noite, parabéns pela vitória. Tu falou há pouco que de sábado, né, que foi o jogo da estreia contra a Chapecoense, para agora já melhorou um pouco, né, o time. E na questão dos treinos, em pouco tempo de trabalho, como tu acabou de falar também, porque o nosso futebol não permite. Eu queria saber se o que foi apresentado hoje, não em questão de formação tática, mas em questão de espírito, em questão de garra, em questão de mostrar para o torcedor, é perto do que tu quer chegar aqui no Avaí. É o início. É o início e... Porque a grande dificuldade no futebol é a constância, né? Nós temos que fazer o jogo que nós fizemos hoje em todos os cases, né? Na parte tática, da parte técnica, da parte de entrega, essa parte de sinergia do que é visto dentro do campo, juntar com a rapaziada, com essa galera toda que está do lado de fora. Sendo assim, a gente consegue montar um bom grupo, um bom time, os resultados bons eles acabam acontecendo. Quando os resultados não são tão bons, você passa a ter um entendimento melhor de por que não aconteceu. Mas isso depende de tempo e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Longe daquilo que esse grupo pode fazer, longe daquilo que a gente deseja, mas todo objetivo sempre tem um início, né? Iniciamos, como eu falei, vamos voltar para casa feliz, o torcedor volta com um sentimento de satisfação pelo jogo que viu, principalmente pelo resultado que aconteceu. Mas é só o início, não dá para se empolgar com nada não, porque a gente tem que seguir numa toada positiva, e toada positiva você tem que estar sempre alerta para que nada de mal, nada de negativo aconteça no meio do caminho. Vai ter mais uma rodada? É isso? Então, bom, deixa eu continuar aqui. Bom, teve uma questão, ainda vou puxar mais uma vez, até para entender um pouco dessa evolução, aquilo que tu pede dos jogadores. Lá contra a Chapecoense, algumas vezes você cobrou do Dentinho, né? Parte para cima, vai. Às vezes a gente vê muito treinador querendo que toque mais a bola, faça, né, girar, enfim. E aí você colocou o Filipinho hoje e deu essa liberdade. Filipinho partindo para cima, é a tua característica, teus pontos sempre agressivo, partindo no mano a mano. Queria que tu falasse sobre essa situação. Não, a minha característica se eu preciso de uma cozinheira, eu contrato uma cozinheira. Se eu preciso de um motorista, eu contrato um motorista. Se você é um extremo driblador, você tem que driblar. Eu jamais vou falar para um extremo meu, para um ponta, pegar a bola e tocar. A única coisa que eu falei para o Felipe foi isso. A hora que você tiver a bola e se sentir em condições de driblar, dribla. Essa é a liberdade que eu vou dar para o Felipe e para qualquer um. E não é porque o Felipe é extremo, porque eu falo pro Lipe lá atrás a mesma coisa. Uma coisa que eu acredito muito, e às vezes até condeno a imprensa, eu já fui parte da imprensa, né? Trabalhei na imprensa durante 5 anos, a gente fica condicionando muitas coisas ao treinador, que muitas vezes não é do treinador, muitas vezes é do próprio jogador. Existe uma situação que é a responsabilidade. O jogador tem as suas responsabilidades, e dentro dessas responsabilidades ele assume e faz aquilo que ele achar que tem que fazer. Então, nós temos todo um padrão definido, que foi treinado e treinamos muito e vamos insistir mesmo com pouco tempo em treinamentos. Agora, a liberdade para que o jogador tome as suas decisões, comigo sempre vai ter, porque o jogo pertence ao jogador. Então, quando eu jogava, o treinador me dava as diretrizes daquilo que ele tinha como ideia, eu assimilava, eu discutia, mas na hora do jogo eu que decidia se eu ia tocar de primeira, se eu ia dominar, se eu ia driblar, se eu ia chutar. Essa é uma decisão que passa pelo jogador. Então, o próprio Dentinho, o Lucas Silva, o Gustavo hoje que entrou, o Felipe, qualquer um que tenha a bola, o jogador que tem a bola é o dono da bola. Vão existir movimentos na frente dessa rapaziada para que dê opção para quem tem a bola. Agora, quem tem a bola é o dono dela, tem que tratá-la bem e tomar as decisões que ele, naquele momento, acha que tem que tomar. Porque quem está na cabine lá em cima é fácil. Para o torcedor que está em cima é fácil. Para mim que estou ali fora vendo, é muito fácil. Agora, para ele tem que tomar uma série de decisões rápidas, com um cara com 80 quilos trombando em você, com alguém passando, correndo na tua frente. Então, muita gente acha que é fácil jogar futebol, mas não é.
E essa liberdade, essa confiança para os jogadores eu sempre vou passar. As decisões são tomadas por eles. Alex, eu queria te perguntar o quão importante, né, tu enxerga essa vitória, sabendo que era a estreia dentro de casa e dos próximos 4 jogos do Avaí, né, são 3 fora e o jogo que é em casa é o clássico, então dá para falar um pouco dessa crueldade da tabela, mas queria realmente perguntar como que tu enxerga essa próxima sequência e essa vitória ser importante, né, no primeiro jogo dentro de casa. É ruim para todos, né? É aquilo que eu falei, eu sou um cara que eu vim de um período de treinamento, eu vim de um período de repetição. Eu sou de uma época em que o futebol brasileiro se permitia ainda isso. Hoje, infelizmente, por várias razões, não se permite. É ruim para o Avaí, mas é ruim para todas as equipes do campeonato. E é importante que a gente consiga pontuar. Nós temos um estudo aí de como foram os classificados nos últimos anos e a gente sabe mais ou menos o número de pontos que são necessários. São pontos difíceis de serem alcançados. E tabela é você que faz. De repente, se você mete 3 vitórias, tá legal, a tabela foi maravilhosa. De repente, você enrosca, a tabela não é tão boa assim. Então, as dificuldades existem para o Avaí, mas existem para todas as equipes que estão no campeonato. O que a gente tem que fazer é o seguinte, curtir um pouquinho a vitória de hoje, porque realmente ela foi muito boa. E a partir de amanhã, esquecer essa vitória e começar a pensar na terceira rodada. E assim por diante, porque não dá para você lamentar como foi sábado e também não dá para você ficar empolgado como foi hoje, porque é muito rápido, né? Você tem que treinar, você tem que recuperar, você tem que tentar montar uma estratégia para o próximo jogo e o adversário está fazendo o mesmo. Então, realmente é um período difícil, é um período complicado, mas que a gente vai dentro de um plano tentar, primeiro objetivo, alcançar a nossa classificação para seguir dentro do campeonato. Alex, você mesmo comentou, o Avaí sofreu pouco defensivamente na partida de hoje, teve poucas oportunidades ao time visitante. Eu queria a tua avaliação sobre o sistema defensivo do Avaí hoje. Foi muito bem. Foi muito bem porque o sistema começou lá na frente com o Ricardo, com o Wagninho e com o próprio Felipe. E aí com a situação do Lipe e do Rafa, que são os últimos 2 defensores, bem posicionados, oferecendo poucas oportunidades para os atacantes adversários. Então, aquilo que a gente projetou, aquilo que a gente tinha de ideia para o jogo, eles executaram muito bem. E como a parte técnica foi melhor do que no jogo passado, a gente conseguiu atingir o resultado. Mas perceba que antes do Wagninho fazer o gol, talvez nós fôssemos pro vestiário um pouco chateado com as bolas que chegavam até o meio-campo e do meio-campo para frente a gente não tinha um poder de acerto grande. Aí nós tivemos um momento de lucidez do Lipe, que era um escanteio para nós, a bola sobra no Thales, o Thales acha o Lipe e é o momento de lucidez. Aí eu volto daquilo que eu vou falar e vocês vão me ouvir falar disso várias vezes. É o jogador quem define. Se é um outro jogador e não pisa na bola e joga essa bola na área, talvez não acontecesse nada. A bola caiu no pé de um jogador frio, que tem boa qualidade técnica, ele controla. O Ricardo faz o movimento. O movimento do Ricardo com o passe do Lipe quebra a defesa do Camboriú. Ah, isso treina? Isso treina. Mas a decisão na hora é do cara. Porque é a mesma coisa, se o Ricardo não dá o tiro para receber essa bola no fundo, o Lipe também fica sem opção. Então, assim, o sistema foi, dentro da ideia que nós tivemos, foi bem legal, eles defenderam bem, ofereceram pouco pro Camboriú. As próprias 2 oportunidades que o Camboriú teve, no passe do Lipe, que foi atravessado, porque o Lipe tentou um passe importante para frente, foi cortado, e depois numa jogada pelo lado esquerdo que o Dudu saiu conduzindo. Se nós puxarmos para o jogo da Chapecoense, a Chapecoense também criou quando nós tentamos a jogada. Então é importante que a gente continue tentando, continue se posicionando bem e cada vez ofereça menos para o adversário. Então hoje realmente a gente tentou, a gente forçou, a gente empurrou o Camboriú para trás e ofereceu pouco para eles. Então realmente foi uma noite legal para ser comemorada, para ser estudada e para ser mantida, que é o principal, né? Constância é o que a gente vai buscar.
Alex, o Eduardo botou a mão na parte posterior da coxa algumas vezes ali nos minutos finais da partida. Já eu perguntei para ele falou que é só cansaço. Não é nada de diferente. Eu também percebi, reparei, a hora de cumprimentá-lo no fim do jogo foi a primeira pergunta que eu fiz e ele falou que era só cansaço mesmo. Falando da utilização da base, até quando o jogo estava mais controlado e praticamente definido, tu colocou mais jogadores da base ainda, eu queria que tu falasse de uma coisa específica referente ao Filipinho, que foi titular. Tu falou que dá essa liberdade para ele ir e driblar quando é necessário, só que também, às vezes, tem os erros, principalmente teve um defensivo que ele tentou fazer um drible de uma saída de bola. Tiveram vários. E aí eu queria que tu falasse um pouco do mental, como é que é para trazer e deixar esse jogador ainda livre e dar a possibilidade dele para continuar tentando, mesmo com os erros que às vezes... Vai seguir tentando, não tem problema. Vai seguir tentando, é o que eu acabei de dizer. Ali naquele lance você tem algumas situações para você fazer. Você pode chutar para a galera, tirar a bola dali. Você pode tentar dominar e tentar achar um passe. Ele tentou achar uma letra. A responsabilidade é dele. Quantas vezes ele vai ter coragem de fazer isso? Somente ele que pode responder. Eu não vou tirar isso dele, nem dele, nem de ninguém. O meu papel aqui é falar para ele, ali não é lugar de fazer isso. Se você resolver fazer, assume essa responsabilidade, porque nós podemos tomar um gol, O meu papel não é tolir, o meu papel é dar caminhos. E isso eu vou fazer, faço todos os dias. Referente aos meninos da base, eles são jogadores do Avaí, são ativos do Avaí. Quando tiverem a oportunidade, eles vão entrar, como entraram hoje, como o Andrei entrou lá no jogo da Chapecoense. São jogadores do grupo, são jogadores importantes. Não fico muito olhando que o cara veio de fora, que o cara é da casa. Não fico olhando muito se o cara tem 30, se o cara tem 20. São jogadores do Avaí, jogadores importantes do grupo que está se montando. E, então é importante que todos eles estejam prontos a hora que eu pensar, imaginar o nome de alguém, ele possa entrar e ajudar. Essa é a ideia. Todos eles são importantes. É um ano muito longo, é um ano muito complicado. Então o Avaí precisa desses jogadores prontos. Independente da idade, independente se são formados aqui ou não, todos eles são importantes e todos eles vão ter as oportunidades. É óbvio que alguns mais, outros menos, mas são peças importantes e vou utilizá-los sempre que necessário. Alex, tu falou no último amistoso, né, no amistoso que o Avaí teve antes de começar o campeonato catarinense, da tua sensação, que tu vai guardar para sempre, aquela sensação de estar à beira do gramado na primeira vez que tu comanda uma equipe profissional. Eu queria saber como é que foi a tua sensação aqui na ressacada, porque tu comandou o Avaí na Arena Condá, mas não em casa, né? Como que foi essa sensação? Foi maravilhosa e, de novo, faço questão de agradecer o torcedor do Avaí. Desde o início, quando eu assino o contrato, eles me trataram bem, me receberam bem, e hoje eu tive a oportunidade de estar ali à beira do campo, ouvindo alguns que estavam mais próximos, ouvindo a festa que vinha sendo feita ali no fundo do gol e do outro lado. Então, realmente é uma sensação muito boa, principalmente porque aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente desenhou, aquilo que a gente conversou nos últimos dias, a gente estava vendo dentro do campo. Fizemos um resultado, vencemos com propriedade. Então, realmente, aquilo que eu curto muito, que é o sentimento que o jogo me oferece, com certeza essa é uma noite para ser comemorada, para ser bem guardada e para ser comentada lá na frente, quando alguém me perguntar como é que foi o meu primeiro jogo na casa no caso aqui, dirigindo o Avaí na ressacada, realmente as memórias vão ser as melhores.